Hoje vou ensinar a vocês a fazer challah. Oi pessoal, eu sou a Merav Dayan, bem-vindos ao meu canal. Hoje vou ensinar a vocês a fazer challah. Challah é um pão trançado que os judeus costumam comer no dia de sábado e em feriados judaicos. Sábado em hebraico é Shabbat, o dia de Shabbat dos judeus, se come challah e nos feriados judaicos também. Tem vários tipos de challah, tem a challah doce e a challah mais salgada. A challah salgada é mais adequada para comer com patês e salada e comer com a comida. Então, eu vou ensinar hoje para vocês a fazer a challah salgada. A challah doce é uma challah que se acrescenta muito mais açúcar na massa. A nossa challah é challah salgada e já vamos começar. Aqui, antes de chegar em todos os ingredientes, eu vou deixar o fermento com um pouco de açúcar na água morna para crescer, o fermento biológico em pó, mas, na verdade, se vocês quiserem colocar ele depois direto na farinha, também não tem problema, cresce igual. Eu estou acostumada a fazer isso por muitos anos, e eu deixo uns 10 minutos, depois acrescento na minha massa da challah. Então, a gente começa agora colocando o fermento, açúcar e água morna. As quantidades e toda a explicação estão bem detalhados na descrição do vídeo. Vou colocar o açúcar num recipiente que está o fermento junto. Acrescentar a água morna e mexer um pouco. E vou deixar uns minutos para crescer. Enquanto isso, vamos ver os nossos ingredientes. Aqui estão os nossos ingredientes. Temos a farinha. Tem também farinha integral. Se quiserem fazer uma parte, pode usar até 1/4 da quantidade, dá para usar de integral. Se usar a mais, já a challah fica mais pesada. A farinha que eu prefiro usar é a farinha italiana para pão, porque ela é rica em glúten, em proteína, e ela é bem peneirada, a farinha 00 para pão. Então, ajuda a challah a ficar mais arejada, mais gostosa, é um upgrade muito bom para a challah e vale a pena mesmo. Vocês vão sentir a diferença. Se quiserem usar farinha normal, também a challah fica gostosa, mas eu sugiro fazer isso, vocês vão gostar. Então, temos a farinha, só vou enfatizar, a farinha tem que estar peneirada por 2 motivos. Primeiro, porque se a gente evita de colocar qualquer bicho dentro da challah sem querer, e também farinha peneirada ajuda a challah a ser mais arejada também. Temos o óleo, o açúcar, gema, ovo e sal. Toda a explicação está na descrição do vídeo e as quantidades. Se quiserem fazer metade da quantidade, é só dividir as quantidades e fazer menos. E água com gás. Primeiro, colocamos na bacia o sal, a gema, o ovo e o óleo, para não atrapalhar o crescimento do fermento. E logo colocamos a farinha, açúcar, o fermento e a água. Vamos começar. Vamos colocar os ingredientes. O sal, os ovos, as gemas e o óleo. E vamos pôr a farinha. Farinha integral. O açúcar.
O fermento já cresceu. E água com gás. Vou começar a bater numa velocidade de 2,5 e acrescento o resto da água com gás enquanto batendo. Se vocês veem que está a massa pouco grudenta, dá para acrescentar mais um pouco de farinha e continuar a bater. Por isso que eu falo que é mais ou menos 2 quilos, porque acaba sendo 2 quilos e pouquinho. A massa precisa estar macia e pouco grudenta, não muito grudenta. E se ficar muito grudenta na lateral da bacia, dá para jogar um pouquinho de óleo para ajudar ela a soltar das paredes da bacia. Eu bati aqui 10 minutos mais ou menos, um pouquinho mais. E durante o tempo que a gente bate, falta farinha e vou pondo com colheres até chegar no ponto da massa ficar mais solta, mas ela tem que estar ainda grudenta. Como falei, também podemos pôr um pouquinho de óleo durante o tempo que a gente bate para ajudar a massa a soltar um pouco da parede da bacia. Agora temos que pegar a massa e colocar na bacia. Então, vamos untar a bacia grande para caber toda a massa. E passar a massa. Ela vai ficar grudenta nas nossas mãos, podemos pegar um pouco de farinha para poder mexer com ela. Às vezes não sai tudo de uma vez, aí eu pego uma parte, depois a outra. Vou colocar um pouco de spray em cima da massa também, para ela não grudar no plástico. Dá para pôr agora em cima papel filme ou um plástico, saquinho de plástico grande. Cobrir bem. E como são 2 quilos, eu gosto de pôr 2 cabeças de alho para ajudar a massa a crescer bem. Afundar os alhos dentro da massa. Para 1 quilo é suficiente colocar uma cabeça. E cobrindo com um pano. Vou colocar a bacia dentro de um saco grande para manter o calor dentro. Dá para amarrar aqui. E daqui 1 hora, mais ou menos 1 hora, quando a massa começa a crescer, a gente dá umas batidinhas nela para ela baixar de novo e crescer mais uma vez. Aqui está a nossa massa depois de 1 hora. Vamos abrir o saquinho, vocês veem que ela cresceu. Vamos abrir o saco. Ela está crescida. Eu vou dar umas batidinhas nela para ela baixar. E agora vou deixar ela crescer até ela dobrar o seu tamanho. Depende na temperatura ambiente, isso leva entre 1 hora, 1 hora e meia, depende se é inverno, verão. Enfim, vocês têm que acompanhar de novo e ver que ela está bem crescida, pelo menos o dobro do tamanho dela. Também queria mencionar aqui para vocês, se quiserem fazer metade da quantidade, é só dividir as quantidades na descrição do vídeo. Às vezes não cabe tudo na nossa batadeira, tem batadeiras que são menores, ou se quiserem fazer a quantidade e a batadeira está pequena,
só dividir as quantidades e fazer em 2 vezes a massa e juntar ela. A massa já cresceu, já ficou o dobro do tamanho original. Agora é a hora de fazer as halás. Não podem deixar ela muito tempo, passando desse tempo que ela já cresceu bem, porque a massa pode azedar. Olha como está bem grandona. O saquinho sai fácil porque a gente untou a superfície da massa. A quantidade da massa que temos aqui pode dar para mais ou menos 10 halá de tamanho, de peso de uns 360 gramas. Cada halá a gente forma de 3 bolinhas de 120 gramas. Eu gosto muito de fazer a halá em formas descartáveis. E fica bem prático. O tamanho que eu uso é de 11, é de 1,2 litro o volume. E fica bem prático, porque ela já cresce pro alto e fica bem arejada. Como que eu faço? Eu borrifo primeiro cada forma com spray de óleo bem borrifado. Coloco um pouco de farinha também, não exagerar com a farinha, mas bastante para não grudar. Para cada halá a gente faz isso. Podemos fazer isso antes, montar o tanto das formas que a gente quer e depois abrindo, montando. Desse jeito vai ser. Eu vou mostrar aqui. Podemos usar um pouquinho de farinha na hora de trabalhar, não muito para a massa não ficar dura, para ralar ainda ficar arejada. A gente abre a massa. É importante abrir cada pedaço da massa antes de trançar as massas juntas, as 3 juntas, porque assim a halá fica mais arejada ainda. Enrolar assim. Uma. Precisa um pouco de farinha, podemos acrescentar um pouquinho, não muito. Sim, e mais uma. Agora, como que eu tranço cada halá? Desse jeito. Eu faço um X e acrescento a terceira cobrinha, assim em cima. E eu tranço um lado, viro e tranço o outro. Assim, para cima. Podem trançar pouco folgado, tá bom? Para ter espaço depois para a massa crescer. Depois a gente vira e trança para baixo agora, para terminar. Por baixo, desse jeito. Um pouquinho arejado para deixar a halá crescer bonito. Agora a halá entra dentro da forma e eu borrifo um pouquinho com água para manter a umidade dela. Agora vamos cobrir com um pano limpo. Assim vamos fazendo todas as halot, uma do lado da outra. Vou mostrar mais uma e quero mostrar para vocês também como fazer halá individual. Vamos fazer mais uma. O polvilhador de açúcar serve também para farinha, é bem prático.
Ok? Pesei mais 3 bolinhas. Abrir bem. O tamanho da forma, o comprimento da massa. E dar umas voltinhas, não muito justo, a gente quer ralar arejada. Um X e um último em cima. E fazer a trança com um pouquinho de ar entre a massa para deixar crescer, para deixar espaço para ela crescer. Agora, dentro da forma e borrifar com um pouquinho de água. E assim vamos fazer todas elas. Podemos também fazer ralar menor, se a gente quiser um tamanho menor, ou individual. Vou mostrar para vocês como fazer a ralar individual. Também eu abro. Aqui vamos abrir mais comprido. Só uma cobrinha, mais ou menos 70 gramas. Eu gosto desse tamanho. Como a gente faz? Nós fazemos assim. Um círculo assim, apertando. Pegando a massa que sobrou aqui, colocando dentro. E virando esta parte da massa e tirar por cima. Vamos fazer mais uma, para ter certeza que entendemos como fazer. Enrolamos a cobrinha. Fazemos assim, um círculo, apertando aqui. A parte longa entra no buraquinho. Viramos a parte de cima e o que está na nossa mão entra aqui no buraco. Prontinho. Agora a gente vai deixar para crescer. Eu gosto de pôr em cima de papel manteiga também as ralás pequenas, elas vão crescer, borrifando com água, vamos cobrir também com pano. Nós deixamos todas as ralás para crescerem até que elas ficam bem crescidas, elas sobem naquela forminha, elas crescem, ficam bem altinhas, leva mais ou menos uns 40 minutos, e se está frio, deixa mais um pouco. Não precisa deixar demais também para não azedar, mas quando vocês veem que está bem cheinhas, é a hora de pincelar e colocar no forno. Vou terminar de preparar aqui todas as ralás, eu vou fazer de vários tamanhos, a gente pincela e coloca no forno. Aqui estamos com todas as ralás já trançadas. Vamos começar a pincelar com ovo as primeiras ralás que vão entrar no forno. São as primeiras que a gente preparou. Com essas cabem de uma vez. Eu fiz umas menores de 70 gramas cada bolinha. E aqui é de 120. Aqui cada ralá 360, aqui 210. O resto eu vou colocar depois, então pincelo pouco depois. Vamos colocar a gema de ovo. Aqui tem gema de ovo. A gema dá uma cor mais escura do que o ovo. E acrescento um pouquinho de água para ela ficar mais fácil de pincelar. E vamos colocar em cima das ralás. Daqui 15 minutos, pincelamos mais uma vez para dar uma cor mais forte. Pincelar delicadamente para não abaixar a ralá, para deixar ela altinha e crescida. Passaram 15 minutos com a gema
em cima da halá. Vamos pôr mais uma vez para dar mais brilho e mais cor dourado nas nossas halot. Agora, eu gosto de colocar em cima da halá uma mistura de grãos. Vocês podem escolher a mistura que vocês gostam. Eu coloco aveia, semente de girassol e semente de abóbora. Dá para pôr também gergelim branco, gergelim preto, mistura dos dois, como vocês gostarem. Vou fazer um pouco dos sementes e um pouco de gergelim. Eu gosto de pôr com abundância para ficar bem gostosinho. Vamos pôr um pouco com gergelim. Essas halás vão entrar agora para assar 30 a 35 minutos em forno pré-aquecido a 200 graus. Vamos acompanhar, quando passa 30 minutos, podemos colocar um palitinho, ver se está assado por dentro. Quem tiver a pedra para assar em cima da pedra, neste caso, com a forma não faz muita diferença, mas quando asso as halás pequenas, eu asso diretamente em cima da pedra. Isso eu coloco para menos tempo, só para 15 a 20 minutos. Direto com a pá de alumínio, eu coloco as halás em cima do papel dentro. Quem fizer essas halot em cima do papel, também pode levar em cima da pedra. Quem assa em forno normal ou assa dentro desta forma, não faz muita diferença. O que sim é importante, colocar um recipiente, pode ser uma bandejinha de alumínio descartável com água, enquanto a gente esquenta o forno, não desde o começo, mas enquanto o forno já está se esquentando, acrescentar um recipiente com água para ele esquentar junto com o forno. E quando a gente assa a halá com água, dentro tem um vapor e esse vapor ajuda o fermento a crescer mais, a halá cresce mais e também forma uma casquinha muito gostosa. A parte de cima da halá fica mais crocantinho. Enquanto esta halá assa, a gente vai começar a pincelar as outras halot e fazer o mesmo processo que fizemos com estas. Aqui as primeiras halot saíram do forno, as halás. Quando elas saem do forno, eu deixo elas cobertas um pouquinho ainda com a forma. Depois de uns 15, 20 minutos, já dá para desenformar. Eu vou mostrar para vocês como tirar da forma de um jeito fácil. E o que a gente faz? Tentamos assim, como a gente untou e polvilhou com farinha, na verdade tem que ser fácil de tirar. A gente faz, deixa eu afastar esses para cá, assim, delicadamente, e a halá solta da forma. Se vocês ainda acham que não está fácil de tirar, neste caso ela já saiu. Se vocês acham que se vocês veem que não sai bem, é pegar uma faquinha e ajudar um pouquinho a apertar para dentro e assim a halá ela sai facinho, facinho. Agora, quando ela sai da forma, colocamos ela em cima de um pano limpo e cobrimos com o pano. Podemos pôr todas aqui no pano e cobrir com outro, até esfriar por completo. Só quando a halá está fria mesmo, dá para guardar ela em saquinho no freezer e antes de consumir esquentar um pouco, tirar umas 2 horas antes do freezer e esquentar uns minutinhos no forno. E aí assim dá para comer tranquilo. Então, não vamos comer ela agora, vamos esperar esfriar um pouco, porque se a gente cortar ela bem quentinha, ela fica como chiclete, tipo,
é muito densa ainda e resseca muito. Só quando ela esfria, a gente corta e experimenta. A halá já esfriou. Agora vamos cortar, podemos cortar com a faca, mas eu quero cortar ela primeiro com a mão para mostrar para vocês como que é a elasticidade da halá com essa farinha premium. Olha só, ó. Como ela está arejada. Agora vamos cortar com a faca também. Essa parte ficou um pouco difícil porque a gente rasgou a halá. Olhem só, olha como que ela tá linda, bem macia. Aqui temos também as halazinhas, que as elas individuais. Também é uma opção, se quiserem servir ou consumir uma porção de uma pessoa, dá para escolher o peso que vocês gostam. Vamos provar aqui. Como falei para vocês, os judeus costumam comer essa halá no dia de sábado, que é Shabbat judaico, e no dia de festa judaica. E costuma de colocar patês, saladas, para comer junto com a halá. Futuramente vou ensinar para vocês, se Deus quiser, uns desses patês, como fazer. Vamos experimentar aqui. Gente, delicioso. Cuidado para não abusar muito, hein? Pessoal, uma dica, quando desenformo as halás das formas, cai muita aveia e semente, não é para jogar fora. Fica crocantinho, tudo que cai quando a gente desenforma, eu junto num potinho, dá para pôr na salada, no iogurte, é uma delícia, como se fosse uma granola. Aproveitem. Até aqui por hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações apertando no sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Aproveitem também, dá uma olhada no Instagram. Tchau, até o próximo vídeo.